Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. No vídeo de hoje eu vou falar sobre modulação dos efeitos das decisões do STF. E vai ser um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu falo sobre como estudar, como passar em concurso público. Hoje a gente vai falar sobre conteúdo. E se você gostou se você gostar desse vídeo, eu quero que você coloque nos comentários aqui que você precisa mais de vídeos como este. Porque eu vejo que eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho sobre o direito romano-germânico e o direito de common law, para a gente começar a entender um pouco sobre controle de constitucionalidade, que é um vídeo que o pessoal gosta muito, que faz muito sucesso. Vou deixar ele depois na descrição do vídeo, no izinho aqui em cima, e também vou deixar no final para você entrar lá e curtir esse vídeo também. E vou começar a fazer alguns vídeos assim, o pessoal tem pedido, eu quero saber se você quer mesmo, então você pede aí nos comentários, a gente vai fazer vídeos sobre esse, de conteúdo, além de como passar em concurso, algumas dicas de conteúdo para você, né? E o vídeo de hoje é sobre modulação dos efeitos. E eu quero desejar um compromisso, quero assumir um compromisso com vocês, que eu vou te dar um conteúdo de valor, um conteúdo legal, que é um conteúdo que vai ser diferencial para você quando você for estudar controle de constitucionalidade, quando você for estudar sobre modulação dos efeitos das decisões do STF, ou quando você for escutar notícias mesmo das decisões dos efeitos do STF. Então eu prometo dar valor para você e em contrapartida eu quero o seu joinha no final do vídeo. Não esqueça disso, isso é muito importante para que o YouTube posicione os meus vídeos no canal aí, para a gente aumentar cada vez mais esse público aí, ajudar o professor a divulgar o seu trabalho. Também, né, gostaria de que você fizesse um comentário aqui embaixo também, para eu saber se realmente esses vídeos, você quer realmente esses vídeos de conteúdo também, né? Então vamos lá. E eu pretendo falar sem muito juridiquês, porque eu tenho dois públicos. No acelerador de aprovações a gente trabalha com um público bem aberto, né? Desde técnicos, pessoas que estudam para concurso de ensino fundamental, até aqueles concursos mais complexos, como auditor fiscal da Receita Federal, magistratura, etc. E dentro desse público, né, eu vejo a necessidade das pessoas entenderem alguns conceitos, alguns institutos jurídicos para poder seguir à frente nos seus estudos. E da mesma forma, mesmo nos concursos mais complexos, quando a pessoa tem a formação jurídica, faltam alguns detalhes, algumas informações que só essas pequenas informações que a gente vai trabalhar aqui vão ajudar muito na hora de estudar. Por exemplo, controle de constitucionalidade, ou na hora mesmo de ver uma notícia sobre a modulação dos efeitos de uma decisão do STF. O que é modulação dos efeitos? Primeiro a gente vai ter que começar no iniciozinho. O que acontece? Uma decisão inconstitucional, declarada inconstitucional, ela é considerada nula. Considerado nulo no ordenamento jurídico brasileiro, né? E aí houve mais ou menos uma cópia ou uma absorção do ordenamento jurídico quanto às nulidades do ordenamento jurídico americano. Um ato nulo é um ato que alguns autores chamam de írrito, ou seja, que não tem valor nenhum, que nunca existiu. É como se nunca tivesse existido aquele ato jurídico. Então ele deve ser tirado do ordenamento como se nunca existisse, ou seja, não pode causar efeito nenhum esse ato jurídico, né? E isso é assim no direito americano. E isso também foi assim no direito brasileiro, que copiou essas nulidades do direito americano. O que acontece? Acontece que lá atrás, em 1803, foi instaurado, pela primeira vez, nasceu o controle de constitucionalidade, que nasceu lá nos Estados Unidos em 1803. Se você quiser que eu faça um vídeo exatamente sobre esse caso específico do controle de constitucionalidade de 1803, que nasceu o controle de constitucionalidade no mundo todo, você deixa um comentário aqui, peça esse vídeo, que conforme for a gente pode trabalhar um vídeo sobre isso também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse controle nasceu em 1803. E o controle de constitucionalidade na Europa só foi realmente acontecer mesmo, só foi realmente ser incorporado nos ordenamentos jurídicos lá dos estados europeus somente em 1919, 1950, mais precisamente na década de 60, 70, os europeus começaram realmente a fazer controle de constitucionalidade lá. Mas aí você
tem uma coisa que não fecha. Pô, pessoal, por que será que os europeus demoraram tanto tempo para fazer o controle de constitucionalidade? Ou seja, o que é controle de constitucionalidade? É ver que uma lei feriu a Constituição. Se essa lei feriu a Constituição, essa lei deve ser extirpada, tirada do ordenamento. Então, por que o europeu demorou mais de 100 anos para resolver fazer uma coisa tão simples, que é tirar uma lei inconstitucional? Por um motivo muito simples também, que às vezes a gente não percebe. Porque tirar do ordenamento uma lei como se nunca tivesse existido, para o ordenamento que vive da lei, diferente do ordenamento americano que vive do precedente, tirar uma lei como se ela nunca tivesse tido repercussões, era inviável para o pensamento do europeu. Como isso? Como que essa lei é tirada do ordenamento e não vai ter repercussão? Ela já teve repercussão, né? Por exemplo, né, uma lei tributária em que um estado se pautua, um município, um ente federativo lá, em um caso hipotético, né, pautua o seu tributo principal de uma lei, e essa lei é declarada inconstitucional. Se essa lei for tirada do ordenamento, o Estado vai ter que devolver todo aquele tributo que foi recolhido. Teria que devolver, mas será que não vai causar mais problemas do que a própria inconstitucionalidade? E o dinheiro que já foi para hospitais, e o dinheiro que já foi para as estradas, e o dinheiro que etc, que já foi para lá, né? Aí, de repente, para resolver a situação de administrado lá, uma pessoa que pagou um tributo a mais, que pagou 100, 200 reais a mais, tu vai devolver 100, 200 reais a mais para cada um da população, em detrimento de tudo que foi feito com esse dinheiro. O problema é maior do que... Então, esses problemas, esses casos hipotéticos, tais como esse hipotético que eu estou falando, faziam com que o espanhol, o europeu, estou com o espanhol na cabeça, o europeu acabasse vendo como pior a emenda que o soneto. Então vamos parar de falar dessa tal de inconstitucionalidade. Só que com o tempo se viu a necessidade realmente de ter um controle de constitucionalidade. Afinal de contas, se a Constituição é o bem maior, se a Constituição é a lei fundamental, se a Constituição deve ser respeitada, como é que eu vou fazer se uma lei ultrapassa os limites que eu dei na minha Constituição? E isso se viu muito claramente depois da Segunda Guerra Mundial, com o que houve com o nazismo, etc e tal, botou em xeque realmente essa situação de que nós temos que fazer alguma coisa para que a Constituição seja respeitada mesmo. Nós temos que voltar a trabalhar essa parte de inconstitucionalidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, foi quando surge o controle de constitucionalidade direto, ou seja, de tirar a lei do ordenamento, e não o controle difuso, que até então era o que existia, e até então era o que se pretendia, o que existia nos Estados Unidos, e o controle direto só foi nascer depois de 1919. Então aí foi por isso que nasceu o controle direto de constitucionalidade. E enquanto por que nasceu só nesse momento? Porque na Europa, na Inglaterra, não se via a necessidade disso. Porque quando o controle difuso é feito lá, vira um precedente. E se aquele precedente vincula todos os demais órgãos jurisdicionais, não tem por que falar em tirar a lei. Não precisa tirar a lei, o precedente matou, acabou a história, vinculou todo mundo está mais ou menos uniforme. É isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que acontece na Inglaterra. Só que na Europa, né, a Europa romano-germânica, isso não acontecia, porque um precedente não quer dizer nada, só quer sinalizar alguma coisa. Por quê? Porque o julgador vai se pautar pela lei. Então aí passa sim a ter a necessidade de ter um controle, depois da Segunda Guerra, principalmente, cai a ficha, nós precisamos fazer um controle. E aí que nasceu esse controle direto. Quando nasceu esse controle direto, ele não é... o resultado do controle não é tratar a lei como nula. Então, o alemão que criou o controle, criou um terceiro gênero. Então, lá na Alemanha tem o ato que é nulo, o ato que é anulável e um outro ato, que é o controle da lei, que alguns tradutores aí falam como
destrutível, alguma coisa nesse sentido, né? Mas existe um terceiro gênero, que nós não temos esse terceiro gênero. Por quê? Porque lá na Europa, quando eles viram a necessidade do controle, eles não quiseram brigar com esse controle, com os atos que já tinham acontecido da lei. Ou seja, uma lei que é inconstitucional, ela gerou efeitos, gerou relações jurídicas das mais diversas durante um período. A partir daqui que ele é declarado inconstitucional, a partir daqui que vale a inconstitucionalidade. Lá para trás, deixa como tá, todo mundo agiu na boa fé de que aquela lei era constitucional, fica como tá. Então, na Europa, o normal, quando uma lei é declarada inconstitucional, é dizer que é daqui para frente, né? Lá para trás a gente não mexe. Só que no Brasil, isso não aconteceu, porque quando o Brasil importa já o controle direto de inconstitucionalidade, ele já tinha o controle difuso, ou seja, o controle no caso a caso. E no controle difuso já estava estabelecida estava bem estabelecida essa situação de que um ato inconstitucional era nulo, era como se não tivesse existido. Se é como se não tivesse existido, é sinal de que a gente tem que reverter as situações jurídicas que ocorreram lá para trás, porque esse período é como se ele não tivesse existido. Então retroage, por isso que eles chamam, né, para quem quer o termo jurídico certo, é ex tunc, por isso que retroage. Por isso, porque no controle nosso, o ato inconstitucional é nulo. Lá na Europa, o ato inconstitucional não é nulo, mas também não é anulável. Muitos traduzem esse ato como anulável, mas o anulável é o anulável que a gente conhece. O anulável lá é um pouquinho diferente. Então é como se fosse destruir a lei, é como se fosse exterminar aquela lei, mas não exterminar no sentido que ela nunca tivesse existido, né? Então por isso que aconteceu esse problema no Brasil, que o Brasil ficou o diferentão dos países romano-germânicos quanto à questão do controle direto de inconstitucionalidade. Ou seja, quando a gente pega uma lei e diz, ó, esse artigo de lei aqui é inconstitucional, vamos tirar ele daqui e vamos fazer com que ele não tenha mais efeito. Então na Europa, como é que acontece, que é o normal, né? Ou seja, o berço do controle direto, vamos tirar esse artiguinho dessa lei aqui, que ele é inconstitucional, e daqui em diante segue o jogo como se ele não existisse mais. E no Brasil, como o Brasil importou, né, lembra que eu falei, importou o controle americano, foi assim, ó, vamos tirar esse artiguinho da lei, e esse artiguinho da lei vai ter que, é como se nunca tivesse existido. Se nunca tivesse existido, eu tenho que reverter todas as relações jurídicas que ocorreram lá para trás. Então aconteceu, e o Brasil convivia mais ou menos relativamente bem quanto a isso. Só que aí começaram a aparecer casos, e casos tributários principalmente, em que uma lei tributária inconstitucional, se tirar do ordenamento um artigo lá que é preponderante por um lançamento de imposto X lá, eu vou ter que reverter tudo. Mas antes não tinha a lei do imposto, antes não tinha uma série de confusão ia acabar fazendo com que a emenda fosse pior do que o caso como já estava. Então o STF, né, aproveitou isso, e numa lei onde ela estava, se eu não me engano, foi na lei que eles estavam tratando sobre os preceitos fundamentais, a lei sobre que eles estavam tratando sobre a processualidade da ação direta de constitucionalidade, eles resolveram botar um artigo lá para possibilitar o STF, por uma maioria diferenciada, né, de 2/3, poder dar efeitos prospectivos ou modular esses efeitos, né? Então lá na Europa é só efeito prospectivo, normal. Aqui no Brasil o normal é como se a lei nunca tivesse existido, tirar toda a lei do ordenamento e reverter as situações jurídicas que porventura aconteceram. Só que isso aí às vezes dá muito mais problema do que solução. Então, nesses casos, o STF pode sim decidir para que seja parecido com a situação lá da Europa. Mas aí o que acontece é por uma maioria diferenciada. E nessa prospecção de efeito, então ele vai modular os efeitos. Então ele vai ter ainda a possibilidade de ver até que ponto, até que data é possível ou não fazer com que essa lei, embora inconstitucional, embora não deveria ter existido, ela infelizmente existiu,
e fazer com que ela não tivesse existido vai ser pior do que admitir essa lei, eu vou admitir. Então eu vou fazer com que os efeitos sejam de uma data em diante. Isso é modular os efeitos. Por isso que nasceu a modulação dos efeitos no Brasil. Por isso que no Brasil o quórum é diferenciado. Tá certo? Então eu espero que isso tenha ajudado você, porque sabendo isso a gente começa a entender o porquê que precisa de um quórum diferenciado. Essa questão do quórum diferenciado, ela tá em debate. Por quê? Porque depois que foi incorporado isso no Código de Processo e admitido com mais tranquilidade na jurisprudência, nunca se chegou a analisar se essa modulação dos efeitos precisa ou não de quórum diferenciado. Porque quando foi se debater sobre isso, né, o ministro Teori, certa vez, acho que em 2013 ou 2014, assentou que embora tenha, ainda continua valendo a modulação dos efeitos, mais tarde eles iam debater sobre o quórum realmente que precisa para modular efeito e acabou sendo de maioria de 2/3. E se eu não me engano, não voltaram a discutir isso, então até o que eu sei, vale a maioria de 2/3. Então, mas isso pode mudar, porque pode acontecer deles, do STF decidir que essa maioria pode ser mudada. E outra coisa agora para você entender, mas professor, por que isso é assim aqui? Que loucura, por que não faz que nem na Europa? Porque a gente importou um modelo de nulidade que é assim, o nosso ato nulo é como se nunca tivesse existido. E outra coisa, veja bem, lá na Europa, as cortes, elas não são cortes de revisão tal qual a Corte Constitucional Americana, porque lá as cortes são para fazer com que se analise uma lei, e essa corte é política, né? Ela é política, porque ela vai tirar a lei. De onde é que nasce a lei? A lei nasce do Congresso. O que o Congresso é? O Congresso é um ente político. Então a corte na Europa, ela é política, ela sequer está relacionada lá entre um órgão do judiciário, diferentemente do Brasil. No Brasil, se você olhar lá, o STF está como se fosse um órgão do judiciário, e por ser um órgão do judiciário, ele mescla um pouco de corte revisora para corte política, né? Então isso causa um problema muito grande para a gente leigo do direito, ou para quem está começando a estudar direito. Por quê? Porque a gente faz uma análise do STF como se judiciário fosse, e ele realmente é do judiciário, está lá no artigo 100, no artigo 101, desculpa, da Constituição. É como se judiciário fosse, só que ele é também político. Por quê? Porque ele buscou, ele trouxe institutos dos tribunais constitucionais europeus que são essencialmente políticos. Ele tem uma forma de ingresso dos seus membros para dentro do órgão ali, que é a escolha do presidente, passa pelo Senado, uma escolha política. Então é um órgão político sim, e por ser um órgão político ele está autorizado a modular efeitos, porque o que se quer dele é que ele seja um apaziguador político, jurisdicional também, para os conflitos de interesse, tanto entre os jurisdicionados, entre nós e o Estado, e entre órgãos do Estado. Então por isso que dá essa confusão toda, né? Então para quem estuda para os concursos aí, eu acho que vai ser muito importante saber esse vídeo aí. Esse vídeo eu acho que deve ficar no playlist de vocês que estudam para concurso. Deem uma escutadinha de novo com mais calma, né? Eu falo muito rápido às vezes, tem coisa que pode ficar batido numa primeira visualização, então é bom vocês colocarem no playlist, quem estuda para a parte de concursos jurídicos, né? Para quem quer entender mais também, foi feito esse vídeo, entender o porquê, mesmo para você que faz um concurso já de técnico, de analista, né? É bem interessante saber isso aí, para poder, na hora de estudar, saber separar o joio do trigo, que fica muito mais fácil de compreender uma questão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você retribua com seu joinha, com um compartilhamento desse vídeo. Não se esqueça de colocar nos comentários se você quer mais vídeos assim. E
Foi um prazerzão aí de compartilhar um pouquinho sobre os meus conhecimentos de direito constitucional, que é a minha base. Lá atrás eu era professor de direito constitucional e andei por um tempo aí me dedicando também a como estudar, como passar em concurso, como ter um estudo de verdadeira alta performance. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, peça as notificações. Toda semana a gente tem um vídeo bem legal para você. Um grande abraço e a gente se vê.